Galileu representa uma figura importantíssima dos séculos XVI e XVII, tanto por suas investigações no domínio da mecânica, como pelas suas descobertas no campo da astronomia. Físico e astrônomo italiano, um dos introdutores do método experimental em física, por volta de 1586, Galileu fez uma importante demonstração, provando que os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente do seu peso. Do alto da famosa Torre de Pisa, o físico lançou várias pedras de pesos diferentes e comprovou para os incrédulos a sua teoria. Coube a Galileu, entre outras contribuições, a descoberta do princípio de inércia. Sem dúvida, Galileu era um gênio. Olá pessoal, estamos aí de novo para continuar falando de movimento uniformemente variado. E o tema da aula de hoje é um apêndice desse capítulo tão importante, é o movimento na vertical sob a ação da gravidade. É uma complementação do MOVE. É importante que vocês lembrem que movimento uniformemente variado é todo aquele em que a aceleração escalar é constante. Essa é a definição. E o assunto de hoje é aquela complementação interessante, né? É um assunto muito fecundo que permite a formulação de muitas questões e questões fascinantes, muito interessantes a respeito dos movimentos na vertical sob a ação da gravidade. Mas foi Galileu Galilei, né, lá nos séculos XVI e XVII, que nos deu a base para o estudo desse tema. Mas qual foi o grande mérito de Galileu nesse assunto? Ele percebeu o seguinte, pessoal: nas proximidades da superfície terrestre, todos os corpos em queda livre têm a mesma aceleração. Não importa se o corpo é leve ou pesado, não importa se a massa do corpo é grande ou pequena, qualquer corpo, de qualquer formato, em queda livre, nas proximidades da Terra, terá a mesma aceleração. Essa aceleração que os corpos têm enquanto em queda livre é devido à atração gravitacional do nosso planeta e vale cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado, é a chamada aceleração da gravidade. Tudo bem? Vamos colocar no vídeo para você o resuminho, a síntese da experiência de Galileu. Vamos lá, no vídeo para você. Nas proximidades do solo, todos os corpos em queda livre têm a mesma aceleração. Agora, pessoal, quando eu falo queda livre, eu estou pressupondo a não influência do ar. Vocês sabem que o ar exerce uma tremenda influência nos movimentos em geral. Se eu falo queda livre, então isentemos a influência do ar. Queda livre é uma queda como se fosse no vácuo. Então a experiência de Galileu é válida, supondo corpos em movimento sem a influência do ar. A gravidade lunar é menor do que a gravidade terrestre. Enquanto na Terra nós temos 9,8 metros por segundo ao quadrado, na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Aí no vídeo para você, acelerações de queda livre. Na Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e na Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Agora, moçadinha, é importante nós lembrarmos as fórmulas que nós vamos utilizar para resolver os problemas de queda livre, de movimento vertical sob a ação da gravidade. Quais são essas fórmulas? Ora, são as mesmas do MOVE, que você já aprendeu em lições anteriores. Então, no vídeo para você, as fórmulas, não é? As equações do MOVE. A primeira delas, a chamada equação do espaço, S igual a S0, mais V0t, mais gama sobre 2t quadrado, uma função do segundo grau. Essa mesma equação, escrita de forma mais sintética. ΔS V0t mais gama sobre 2t quadrado. Lembrar que no caso desse movimento em estudo, o gama é a aceleração da gravidade, né? Correto? Por outro lado, V igual a V0 mais gama t, a equação de velocidades, note, do primeiro grau, e a equação de Torricelli. Aliás, Evangelista Torricelli, um dos alunos de Galileu, deduziu essa famosa expressão. V quadrado, V0 quadrado, mais 2 gama ΔS. Moçadinha, dá para bolar uma quantidade enorme de questões a respeito desse tema. E eu bolei algumas para vocês. Um assunto que cai muito no vestibular, torna a repetir. Então vamos à nossa primeira questão de hoje. Olha lá, Micrinho está aí no topo desse prédio. Ele vai pegar um objeto e vai soltar em queda livre. Vamos desprezar a influência do ar. O objeto vai caindo, 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 caindo lá do topo do prédio e vai passar em frente a essa janela, onde está um amiguinho do Micrinho aí, correto? O colega dele. Tudo bem.
A altura do ponto de abandono do objeto ao topo da janela, veja bem, é 1,8 metros. E a extensão vertical da janela, 1,4 metros. Tá ok. O objeto começa a passar em frente à janela no instante T1 e termina de passar no instante T2. Pois a pergunta do problema é assim, pessoal: qual é a duração da passagem do objeto em frente à janela? Ou seja, quanto vale o intervalo de tempo T1, T2? Ora, pessoal, como é que vamos resolver isso aí? É só eu pegar a equação do espaço. Veja bem, olha lá, equação do espaço, ΔS é V0T mais gama sobre 2T ao quadrado. Não é isso mesmo? Eu vou chamar ΔS de H, altura percorrida na vertical. O V0 é zero porque o objeto partiu do repouso, não é isso? Tudo bem, gama é G, né? Essa ação da gravidade, que é dada 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que eu orientei a trajetória para baixo, correto? Dessa maneira, o movimento progressivo e acelerado do objeto vai ter aceleração positiva, né? Então, G sobre 2, TQ. TQ é o tempo de queda, TQ ao quadrado. Daqui eu vou tirar uma formulinha muito útil, moçada, que vale a pena saber de cor. Tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Então tá aí Micrinho falando para você. Vale a pena saber de cor. Olha só, tempo de queda livre para um objeto que partiu do repouso é a raiz quadrada de 2H sobre G. Veja, quanto maior for a altura percorrida verticalmente, correto? Maior será o tempo de queda. Para eu dobrar o tempo de queda, eu devo quadruplicar a altura, não é isso? Tá? Então essa formulinha vale saber de cor, tempo de queda, raiz quadrada de 2H sobre G. Mas para que eu deduzi essa fórmula? Ora, para calcular T1, que é o primeiro instante, o instante em que o objeto começa a passar em frente à janela, e posteriormente T2. Então vamos ao cálculo de T1 e T2. Olha lá, pessoal, no vídeo para vocês. T1, como é que eu obtenho o valor de T1? Raiz quadrada de 2 vezes 1,8, que seria a altura do topo do prédio até o início da janela, sobre G, né, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você dirá, Elu, mas você não falou agora mesmo 9,8? Pessoal, é costume arredondar para 10, por simplicidade dos cálculos. Efetuando, teremos um T1 de 0,6 segundos. Então, do topo do prédio ao topo da janela, o objeto demora 0,6 segundos. T2, analogamente, é 2 vezes raiz quadrada de, parênteses, 1,8 mais 1,4, que seria a distância percorrida até a base da janela, note bem, sobre 10, efetuando 0,8 segundos. O intervalo de tempo de passagem do objeto em frente à janela, T2 menos T1, 0,8 menos 0,6, o que dá 0,2 segundos. Então, esse é o tempo que o objeto gasta para passar em frente à janela onde estava o amigo do Micrinho. Entenderam, gente? Questãozinha típica de vestibular. Então, questões a respeito de movimento na vertical, sob a ação da gravidade, caem muito. Vale a pena você fazer muito exercício para treinar, ficar cobra nesse assunto. Um abraço, até a próxima vez.